Mas sem maiores delongas, o que a gente tem para dar continuidade hoje aqui é a prova documental. Como os senhores sabem que eu tenho feito muito nas minhas aulas, né, a gente sempre dá uma passada rápida aqui do que nós já vimos para a gente conseguir pegar o chamado fio da meada, vamos colocar assim, né? Bom, estamos trabalhando na prova documental. Nunca é demais lembrar aos senhores que o Código de Processo Civil traz para nós, no âmbito do processo de conhecimento, 5 fases que o processo vai percorrer. A fase postulatória, a fase saneadora, a fase probatória, a fase decisória, a fase recursal. Estamos exatamente na questão da fase probatória. Eu preciso muito que os senhores entendam, principalmente pelo que a gente vê no dia a dia, que quando se trata de processo de conhecimento, nós temos um ônus, o chamado ônus da prova. O que significa isso? Significa que cabe ao autor fazer prova construtiva do seu direito e cabe ao réu fazer prova modificativa, impeditiva ao direito do autor. Essa é a máxima do direito processual civil para o ônus da prova. Eu prefiro falar que direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente. Mas esse ônus da prova, ele passa por várias espécies de prova, como nós já falamos, por exemplo, de algumas delas, né? Estamos aqui falando da prova documental, mas o que eu chamo a atenção é que com essa feição que nós temos hoje do direito, essa feição que a gente tem hoje de tecnologia, a gente tem que a prova documental passou a ser, sem dúvida nenhuma, uma das provas mais importantes. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em prova documental, nós estamos falando de tudo aquilo que possa representar um fato, que não seja aquele que está na cabeça do ser humano. Porque quando se trata de um testemunho, um relato, a gente vai ter a prova testemunhal. Aqui não, aqui nós estamos falando exatamente de uma representação, até mesmo de caráter gráfico de alguma coisa. Então, quando a gente fala de prova documental, nós estamos falando o quê? Tudo aquilo capaz de representar um fato. E é interessante porque esse fato para nós aqui pode ser uma fotografia, pode ser um CD, pode ser uma postagem de Facebook, de Instagram, como nós já falamos no decorrer das nossas aulas. Mas o que nos importa a partir desse momento aqui? O que nos importa é entender, dentro dessa dinâmica do direito processual civil, como que se faz para extirpar do processo um documento tido como falso. Chamando a atenção para os senhores que a palavra falso aqui, ela não traz uma conotação no primeiro momento de falso no sentido criminal, penal. Aqui estou falando falsidade no sentido de não representar a veracidade que se espera daquele documento que for apresentado. O artigo 427 do Código de Processo Civil é bem claro, ele fala que cessa a fé do documento público, documento particular, sendo declarada judicialmente a falsidade. Na aula pretérita, nós abordamos isso aí até de uma forma bem contundente, onde falamos que tínhamos 2 caminhos para se obter a falsidade de um documento. A ação declaratória, que não nos interessa hoje aqui, e a falsidade documental, que está lá no artigo 430 do Código de Processo Civil. Observem bem, os senhores, mais uma vez, que existem 2 espécies de falsidade. A falsidade ideológica e a falsidade material. Dá-se a primeira, ou seja, a falsidade ideológica, a gente está já ouviu muitas vezes, quando a declaração contida naquele documento revela um fato inverídico, conquanto autêntica a sua assinatura. Ou seja, você revela um fato inverídico, mas a sua assinatura é verdadeira. Essa falsidade ideológica, ela costuma ser problema lá do direito penal. Para nós aqui é interessante a falsidade material, que é aquela que vai ocorrer quando se forma um documento não verdadeiro, se altera um documento verdadeiro ou a autoria do documento não é verdadeira. Quando a gente fala, por exemplo, em formar documento não verdadeiro, é quando, por exemplo, eu utilizo um papel assinado em branco. O banco faz muito disso. Você assina um papel em branco. Isso é passível de uma falsidade documental, porque foi formar um documento não verdadeiro. Quantas e quantas vezes eu já peguei ações aqui para fazer, onde a gente percebe que o indivíduo vai no banco, por exemplo, combina lá uma parcela de R$100, né, 48 de R$100, e aí vem 48 de R$200. A gente consegue, através da falsidade documental, vamos ver aqui no decorrer da aula de hoje, exatamente fazer cessar a fé daquele documento. Tá certo?
A gente tem a alteração de um documento verdadeiro, que vai acontecer exatamente quando se insere uma novidade no documento. Aqui estamos inserindo, como eu posso falar aqui, uma novidade no documento. Então, você tem um documento verdadeiro, eu estou inserindo. E quando a gente tem a chamada assinatura falsa. Então, basicamente falando, essa questão da falsidade documental, ela passa por esses 3 patamares. Repito, formar um documento não verdadeiro, que é o caso de utilizar um papel assinado em branco, alterar um documento verdadeiro, que é você inserir uma novidade no documento, e, por fim, a autoria do documento não é verdadeira, que é a assinatura falsa. Segundo o Código de Processo Civil, a fé do documento particular cessa no momento que lhe é contestada a assinatura. E por isso a sua eficácia vai ficar literalmente obstada, vamos colocar assim, enquanto não lhe for comprovada a veracidade. Agora, preste atenção, isso é um documento particular. Então, se você, na sua petição inicial, apresenta um documento e eu, na contestação, contesto a assinatura, a eficácia probatória do documento vai ficar subordinada à prova de que aquela assinatura é verdadeira. Correto? Agora, olha só que interessante. Produzido o documento por uma parte e negada a assinatura pela outra, incumbirá a parte que eventualmente produziu o documento, como é que eu posso falar aqui? O ônus de provar a veracidade daquela assinatura, ou se preferir, da firma, já que a própria instrução da causa será capaz de identificar esse problema. Então, o documento particular é interessante. Cessa o documento, a fé do documento particular, quando lhe for contestada a veracidade, a assinatura. Sendo que se eu contestar a assinatura, tá certo, a eficácia probatória vai ficar suspensa. Agora, se produzido documento por uma parte, a outra parte contesta a assinatura, a parte que fez a assinatura que vai ter o ônus de tratar esse tema. Aliás, sem maiores delongas, o artigo 429 fala exatamente do ônus da prova quando se trata de falsidade documental. Diz assim: se tratar de falsidade de documento, a parte que arguir que vai ter o ônus de provar que o documento é falso. Agora, se tratar de contestação de assinatura, a parte que produziu o documento que vai fazer essa prova. Então, repito mais uma vez, talvez um dos artigos mais icônicos dessa FAT de falsidade documental reside exatamente aqui nesse momento que eu acabei de falar. Lembre-se mais uma vez, artigo 429. Se tratar de falsidade de documento, cabe o ônus de provar a falsidade à parte que arguir. Então, se você apresenta um documento lá e eu falo que o documento é falso, cabe a minha pessoa arguir. Agora, se tratar de contestação de assinatura, eu contestando uma assinatura sua, cabe a você provar essa veracidade desse documento, conforme previsão do artigo 429 do Código de Processo Civil. Só um minuto. É o que me diz o artigo 429 do Código de Processo Civil. Por isso que a gente fez aquela diferenciação dos 2 tipos de falsidade. A falsidade ideológica e a falsidade documental. Correto? Peço desculpa por essa paralisação, que foi minha menina aqui que acabou de vir dar um beijo de boa noite, né? Que para vocês aí é de manhã, mas para mim aqui já está um pouco no adiantado da hora. Bom, ainda a respeito dessa observação que eu estou fazendo para vocês aqui agora no âmbito da falsidade documental, o artigo 428 fala para nós, então, que somente a falsidade material que será objeto de análise aqui do incidente de falsidade no âmbito do Código de Processo Civil. Ou seja, lá a chamada falsidade ideológica, que está lá inclusive no Código Penal, que é exatamente quando você revela num documento fato inverídico, embora a assinatura seja verdadeira, isso é problema do direito penal. Aqui no nosso caso é a falsidade material, correto? Por quê? Porque o artigo 428 assim fala para a gente. Interessante que quando se tratar de falsidade de assinatura, não é necessário o incidente de falsidade documental, não. Por quê? Porque a fé do documento particular, ela cessa a partir do momento que ele for contestada a assinatura. Por isso que a sua eficácia vai ficar subordinada lá à instrução processual.
Então é interessante que, vamos pôr assim, não é, não é qualquer falsidade, vamos colocar assim, tá certo? Agora, chama atenção que, embora não seja necessário, qualquer tipo de falsidade material, inclusive de assinatura, pode suscitar um incidente de falsidade. Pois bem, o incidente de falsidade, de acordo com o artigo 430, ele tem cabimento na primeira oportunidade que for apresentado aquele documento para a parte. Então, se o documento estiver na petição inicial, cabe ao réu, na contestação, suscitar o incidente de falsidade, que nascerá no prazo de 15 dias da intimação da juntada daquele documento ao processo, no caso de não for na contestação. Então, se chegou para você um processo para você contestar e o documento já estava lá no processo, 15 dias. Se esse documento for apresentado no momento posterior, também teremos o prazo de 15 dias, tá certo? Agora, lembre-se, de acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 430, só um minutinho, deixa eu abrir o artigo 430 aqui, que fechou para mim aqui, só um minutinho, novo CPC. O artigo 430 fala para mim exatamente o seguinte: a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados da intimação da juntada do documento aos autos. Então, lembre-se, se for na inicial, vai ser na contestação. Se não for na contestação, no prazo de 15 dias juntada daquele documento. Inclusive, né, essa parte deve, na sua petição de arguição de falsidade, expor os motivos que se funda a sua pretensão, inclusive os meios de prova, já que no próximo artigo 432 o juiz vai, se for o caso, determinar a realização do exame pericial. Obviamente, se a parte concordar em tirar aquele documento do processo, não há necessidade de fazer a o chamado exame pericial, tá certo? Agora, uma observação muito curiosa para nós aqui, dentro desse contexto aqui do Código de Processo Civil, é o seguinte: a ausência de arguição da falsidade pelas partes, correto? Gera uma preclusão, mas não impede ao juiz que analise a questão e entenda pela falsidade quando ele for apreciar aquela prova. É o que me diz o Código de Processo Civil. Lembre, o juiz não pode agir de ofício, mas nesse caso aqui não estamos falando de agir de ofício, estamos falando em análise da prova, onde ele pode eventualmente entender que aquele documento ele é falso. Então o artigo 430 estabelece para nós exatamente essa dinâmica de como facear ser arguído o incidente de falsidade. Bom, ainda dentro desse contexto, as pessoas nos perguntam se essa arguição ela abre um processo, digamos que novo. Bom, na realidade não. Você vai arguir um incidente de falsidade através de simples petição, sendo que se o juiz, ao ter arguído, ao ver arguído esse incidente de falsidade, ele vai exatamente suspender o processo e intimar a parte que produziu o documento para responder em 10 dias, tá certo? E aí vai, obviamente, abrir a chamada cognição exauriente para identificar se aquele documento é falso. Imagine os senhores e as senhoras, por exemplo, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Mundo da tecnologia, eu costumo brincar que eu hoje, Rafael, tenho mais medo de um camarada com conhecimentos de informática do que um cara com revólver. É óbvio que a gente está usando aqui nas proporções. Imagine bem, o cara com revólver chega na sua casa e te mata. Acabou. Agora, um cara com uma falsidade, ele pode comprometer a sua vida como um todo. Imagina falsificar a sua assinatura, falsificar um documento de uma escritura, uma certidão de óbito, certidão de casamento. Olha quantos prejuízos você pode vir a ter com uma falsificação de um documento. É um negócio muito sério. Na minha vida prática profissional, a gente observou falsidades absurdas, e é legal que eu diga assim no sentido figurado, que geralmente aquele documento falso está lá no meio do processo. Por isso tem que fazer uma triagem enorme na documentação constante do processo para verificar lá no bojo do processo se algum daqueles documentos é verdadeiro ou não.
Porque se for falso, a forma que você tem de fazer através de incidente de falsidade. Então, não deixe de arguir falsidade quando você entender que o documento apresentado por uma das partes é falso. Eu repito, hoje com o processo eletrônico, por exemplo, o cara consegue, através de uma formatação de um PDF, formatar, por exemplo, através desses programas Corel da vida, ele falsifica um documento. E a falsificação do documento pode gerar consequências graves no âmbito de um processo para o direito daquelas pessoas que estiver controvertido. Imagine eu com um processo contra você, você falsifica lá um documento. O prejuízo você traz para mim. Por isso que a gente fala que as consequências de uma falsificação, elas são muito maléficas e, além de serem maléficas, elas podem transcender, vamos colocar, a vida da pessoa. Então, realmente é um negócio muito complicado essa questão de falsidade. Por isso que o Código de Processo Civil teve o cuidado de ter um grande capítulo para tratar disso, que é exatamente a arguição de falsidade. Então, a gente conclui da seguinte maneira. Olha só. O que é o incidente de falsidade? Na realidade, é uma espécie de uma ação declaratória incidental, correto? Na qual o juiz vai, além de solucionar a lide principal, declarar a falsidade ou um documento que for apresentado nos autos, correto? E é interessante porque o efeito que será ocasionado com essa decisão alcança não só a resposta do pedido, como também a questão incidental da falsidade. E é bacana, turma, que isso vale para documento público e documento particular. Eu já tive, pasmem, processo em que eu tive que arguir a falsidade de um boletim de ocorrência. Né? A gente teve um processo do escritório aqui que o cara falsificou um boletim de ocorrência da Polícia Militar. Aliás, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é muito complexo. Então, vamos aqui um bate rápido. Qual a forma legal que você tem para, digamos, retirar do mundo processual um documento que não espelha a verdade? Incidente de falsidade documental. Qual o momento para você adequar, para você arguir um incidente de falsidade documental? Na contestação ou 15 dias após apresentado aquele documento ao processo. Chamo a atenção para os senhores mais uma vez da necessidade de tomar um cuidado muito bacana em que consiste a falsidade. Porque a falsidade vai consistir exatamente em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. Então eu remeto os senhores aqui hoje para os artigos 426, 27, 28 e 29. Porque são eles que vão nos dar aqui realmente esse balizamento. Então vamos lá. O artigo 426 fala: o juiz apreciará fundamentamente a fé que deva merecer o documento. Correto? Quando eventualmente em ponto substancial houver emenda, borrão entre linha. Ou seja, o caso da rasura. Agora, olha o artigo 427. Cessa, ou seja, elimina a fé do documento público particular, sendo declarado judicialmente a falsidade. Em que consiste a falsidade? Formar documento não verdadeiro e em alterar documento verdadeiro. Formar documento verdadeiro é utilizar de um papel assinado em branco. Alterar documento verdadeiro é inserir uma novidade no documento. Eu tive uma ação muito bacana contra uma empresa de previdência privada, que o camarada fez um contrato, eles passaram a cobrar do cara um negócio mais caro, né? E nós conseguimos, através de demonstração de que ele utilizou de um papel assinado em branco, lá a empresa, para ludibriar o cliente. E aí você deve estar me perguntando assim, Rafael, mas como provar? Cara, vocês viram aí comigo que o artigo, salvo engano, 432 fala da realização de um exame pericial. Faz-se uma perícia no documento, tá certo? E é interessante porque a perícia vai ter condições de identificar, por exemplo, se a tinta utilizada no momento da assinatura, ela é contemporânea, por exemplo, a tinta utilizada nos demais pontos do preenchimento do documento. Isso é muito comum, por exemplo, na nota promissória. O cara chega para cobrar uma nota promissória do cliente lá, ele preencheu a nota promissória, aliás, o cara assinou a promissória em branco e o cara preencheu depois. Através da perícia você consegue constatar, por exemplo, que a tinta utilizada na assinatura é diferente da tinta que preencheu a promissória. Acabou. Cessou a fé do documento particular. Então, às vezes, você conseguir ações para os seus clientes aí, no sentido de demonstrar que um crédito não é exigível por causa desse negócio do artigo 427. Cheque. Cheque é a mesma coisa.
Quantas vezes eu já vi cheque e o camarada coloca um número a mais lá no cheque? Ora, a perícia mostra, opa, a tinta utilizada no item 1 é tinta diferente do item 2, tem mais tempo, menos tempo. Acabou. Lembre-se que o direito é a arte de persuadir, o direito é a arte de convencer e cabe a você convencer. Por isso que o negócio é bacana. Você vê, qual de vocês aí que nunca foi no banco e saiu assinando aquela porcariada toda em branco lá? Aí, ó, incidente de falsidade, pode acontecer, tá certo? O artigo 428 fala que cessa-fé é documento particular quando lhe for impugnada a sua autenticidade, enquanto se comprovar a veracidade, já falamos, e assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo. Opa, outra novidade. O preenchimento abusivo de documento. Artigo 428, parágrafo 1 fala: dá-se abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Rapaz, olha que negócio bacana. Espetacular. Dá-se o abuso de direito, o abuso no caso aqui do documento, quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por outrem, violando o pacto feito com o signatário. Você foi lá, fez por exemplo, um financiamento de uma administradora, uma financeira, correto? Isso é muito comum. Ah, pode assinar aí que eu vou preencher depois. Olha aí o problema aí. E se preencheram com uma coisa que não foi pactuada? Se foi preenchido com uma coisa que não foi pactuada, o artigo 428 fala exatamente do abuso. Perfeito esse artigo 428. Então hoje, o 427, o 428 e agora o 429 nós vamos falar, são os artigos mais importantes da nossa noite, manhã, aqui nessa aula de hoje. Porque o artigo 429 completa falando do ônus da prova, olha lá. Compete o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir. Assim, tem sempre o ônus. Agora, se for impugnação de autenticidade, a parte que produziu o documento. Então, a tarefa de hoje, 427, 428, 429. Amigo, persuasão. Fica veiaco isso aí. A gente volta daqui a pouco com a produção da prova documental. Abraço, 1, 2, 3 e...